Chegou um brinquedo aqui, cara. Easy MX, um controlezinho. Bluetooth 2.4 GHz, tem vários, multiplatform. Show aqui, assim, ó, XMX 20, Easy SMX20, X20, né? Legal. Aí, ó, as funcionalidades, 1000 mAh, tipo C de carregamento, que é uma coisa bem interessante, né? E aí chegou. E eu importei lá das Ásias, né, cara? Quem conhece a Ásia sabe que tem umas coisas divertidas e diferentes por lá, né? Eu cogitei pegar um do Xbox, mas do Xbox eu ia pegar um modelo mais novo, né? Que eu tenho o do Xbox One hoje. Aí deu problema no micro USB, tá ligado? Que faz o carregamento. Tinha até comprado bateria nova e tal. Acabou que não carrega mais. Eu vou dar bateria pro meu irmão e boa. Tá aí, ó. Two-way trigger lock. Hall sticks. Ele tem o Hall effect no stick, no palito. Foda-se, vamos abrir? Caralho. E tá aí, ó. Controlinho. Vamos arrancar a carcaça de cima aqui, ó. E boa. Caralho. Mostra uns par de suíte aqui atrás. Eu comprei ele em recomendação a um canal gringo aí, pra quem conhece, o Linus Tech Tips. Esse cara aqui, entre os controles... ele fez uma competição de controles, tá ligado, no canal lá. E esse aqui, ele ficou lá nos top 1, top 3, alguma coisa assim. E eu achei ele bem interessante. Então aí, ó, Gamer's Choice, o Hell Yeah. E, cara, ele é bonitinho, né? É branco, vai escurecer um pouco as mãos do Mazinho. Então ele funciona RGB, tem vários comandos aqui. E ele é um controle que ele segue, né, o formatinho do Xbox, eu já tô acostumado com ele, é meu favorito, tals. Ele tem o Hall Effect nos sticks, aqui tem os triggers ali atrás. E eu achei interessante também aqui que ele tem, ó, esse switchzinho, tá vendo ali, ó? Esse switchzinho, ele consegue mudar pro dangle, que é pra ser esse cara aqui, tá vendo? Você bota lá 2.4 GHz Wi-Fi. E também tem Bluetooth e Nintendo Switch, então ele usa aí vários protocolos de comunicação diferentes, né? Multiplataforma, multifacetado. Legal, tem uns negócios aqui que eu ainda não sei como que vai funcionar. E isso aqui, ó, tá vendo isso aqui? Serve para deixar o gatilho mais duro, tá ligado? Ó, tá durão. Aí se eu diminuir esse lado aqui, por exemplo, ó, ele vai até o final agora. Muito interessante, tem RGB, mas eu acho que vou deixar desligado. Mas para fazer um charme é interessante, né? Enfim. Tem um formatinho aqui do Xbox também. Que é um formatinho que eu tô acostumado, tal. Isso aqui o danglezinho. E aí tem o cabo USB-C de carregamento, tá? Tem 1000 mAh. Então é bastante bateria que tem. Legal. Bluetooth também, tal. Enfim, já falei sobre. Eu comprei junto com essa case aqui, né? Porque eu levo o controle de um lugar pro outro. Eu costumo fazer bastante viagens, né? Pelo menos umas 4 vezes por mês eu pego pista, tal, levo laptop, levo controle e tal, para jogar em diversos lugares diferentes. Então, antigamente eu não tinha case, né? Eu tinha um bolsinho específico na mochila que cabe o controle. Só que ele pressiona, né, o analógico. Então eu falei assim, pô, vou comprar a case pra não pressionar o analógico, né? Porque ele ficava esmagando assim na frente. E aí você tá ligado, né? Isso aí pra dar problema é 2P. Vamos ver como que é aqui dentro da case. E essa case aqui tava tipo assim, mano, 20 reais a mais. Falei, porra, saiu barato, tá ligado? Tem aqui uma alcinha pra segurar. Bem legal. Tem aqui, ó, pra você colocar o dangle. Colocar o cabo. Ali, ó, o cabo. E você coloca aqui o controlinho, cara.
Mano, que legal. Muito legal essa case aqui, mano, que veio. E o controle aqui, mano, tô ligado que ele já é bom, mano. Porque senão eu nem comprava, né? Nem tenho dúvida que ele é bom, tá ligado? Uma boa opção, bem interessante se você tem Nintendo Switch, principalmente. Porque você vai comprar aqueles 8-bit do lá, eu não tenho certeza se tem comunicação, mas se tiver comunicação vai ter que ser Bluetooth. Esse cara aqui, ele trabalha com o protocolo já do Nintendo Switch, tá ligado? Então ele é bem interessante. Então beleza, tá aqui, ó. Ó como que é. Esse aqui tá solto e esse aqui tá apertado, ó. Até muda o clique, mano. Legal, né? Vamos ver se ele liga aqui, ó. E ele tem a luz aqui dentro do XYBA, tá ligado? E ele fica nesse RGBzão aqui. Ele tem um aplicativo, eu acho que tem como desativar essa luz, se não me engano. Mas muito interessante, aqui tem vários botões diferentes. Se não me engano, tem como você mapear, por exemplo, se você quiser que um desses botões aqui diferenciados ligue o Big Picture, por exemplo, da Steam, né? Então, bem interessante. Tô curioso para ver como que vai ser, né? Porque esse aqui é o do Xbox, tá ligado? Que eu tava usando. Ele é um bom controle, tá? Não vou falar que ele é ruim, pelo amor de Deus, ele é um ótimo controle. Só que o problema do Xbox, né? Além de estar bem desgastado, usei bastante ele, o analógico já tá no plástico já. Ele deu problema aqui, tá ligado? Na comunicação ali do micro USB, não tá carregando mais. Muito triste. Gostava bastante dele, eu tenho ele há mais de 5, 6 anos, tá ligado? Vamos arrancar a capinha aqui. Se ela quiser sair, é uma boa. E essa bateria aqui, cara, é uma bateria que eu comprei a par, tá ligado? Separado. E é uma bateria muito boa também, dura bastante tempo. Novinha. Esse aqui eu vou dar pro meu irmão, que ele tem controle Xbox. E tá aí, cara. Ele tá sujo, né? O problema do controle do Xbox é que, tipo assim, se você compra esse controle, você não recebe o dongle pra usar no Wi-Fi, tá ligado? 2.4 GHz de comunicação lá, né? Igual tem nesse aqui, por exemplo. Ele tem menos botões, né? Os triggers são fixos. Nunca tive problema com isso também. Mas se você quer jogar sem fio, ele é obrigatoriamente Bluetooth. E para quem já jogou o jogo que você precisa ter um tempo de resposta no controle, sabe que é bem duro, né? Tava jogando Silk Song, por exemplo, que é o jogo que lançou aí há pouco tempo. Tava usando ele, antes de ele pifar. E isso é um problema sério. Você vai jogar no Bluetooth, você vai ter muita latência e você vai chorar as pitangas quando você morrer. Porque você sabe que deu latência, foi o problema disso. O negócio desse aqui é jogar no cabo e também é micro USB, tá ligado? É um modelo muito antigo do controle, tem outros modelos que vêm com USB-C que eu acho muito melhor, né? Mas você vai falar assim, porra, vou comprar um desse cara aqui, né? Vou comprar um desse pra... Vou gastar o quê? 300, 400 conto desse original? Porra, é o que eu paguei nesse cara aqui, eu paguei 300 nele, tá ligado? Aí você fala assim, porra, esse aqui é bem mais completinho, né? Hall Effect aqui, então, ele não dá o problema de drift nos analógicos, né? Então, na minha concepção, isso aqui já tá bem recomendado, né? Por causa do preço mesmo. Esse cara aqui, ele tem o mesmo preço que aquele, ou até um pouco mais caro, né? Aí você vai ter que comprar o dongle da Microsoft separado sem pila. Aí você vai ter que comprar uma bateria, né? Porque ele não vem com bateria. Você vai ter que usar pilha. Aí você vai falar assim, porra, vou comprar lá mais uma bateria. A bateria eu paguei 150, mas ela vem com cabo e tal. Difícil de achar, é meio chato. Enfim, já sai mais caro que o outro, né? Mas é isso, eu vou utilizar ele, né? E se eu tiver mais algum complemento para colocar nesse vídeo, eu vou colocar alguma opinião final aí, beleza? Um abraço aí do Mr. Gozinhos. Bom, tá aí, cara. Para desligar o LED, você aperta o C, tá vendo? C e o analógico. Aumenta a intensidade, desliga. Nível 1, nível 2, nível 3.
desliga. E para desativar essa luz aqui, você aperta esse botão aqui e direita. Tá vendo? É legal. Ele tem um indicador de LED aqui de bateria também. Mas esse logo aqui, imagino que não tem como desligar. Mas isso. Top Controles.